em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz. Inciso 1. Ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Inciso 2. À Fazenda Pública. A substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados, inciso 1, do depósito, 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, 3, da intimação da penhora. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantia à execução. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até 3, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite. Parágrafo 3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções salvas de suspeição, incompetência e impedimentos serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designando em seguida audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Artigo 18. Caso não sejam oferecidos embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução. Artigo 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução, nos próprios autos, para, no prazo de 15 dias, inciso 1, remir o bem se a garantia for real, ou, inciso 2, pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos indicados na certidão de dívida ativa, pelos quais se obrigou, se a garantia for fidejussória. Artigo 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante, para instrução e julgamento. Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Artigo 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso 1º. Artigo 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo e publicado em resumo, uma só vez gratuitamente, como expediente judiciário no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 nem inferior a 10 dias. Parágrafo 2º. O representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior. Artigo 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo juiz. Parágrafo 1º. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Parágrafo 2º. Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados, inciso 1, antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. Inciso 2, findo o leilão. Alínea A, se não houver licitante pelo preço da avaliação. Alínea B, havendo licitantes com preferência
em igualdade de condições com a maior oferta, no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo juiz se a diferença for depositada pelo exequente à ordem do juízo no prazo de 30 dias. Artigo 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante da judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Artigo 26. Se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Artigo 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto ou os de diferentes processos. Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo juízo e ao número da correspondente inscrição da dívida ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados suficientes para sua identificação. Artigo 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Artigo 29. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: Inciso 1. União e suas autarquias. Inciso 2. Estados, Distrito Federal e territórios, e suas autarquias conjuntamente e pro rata. Inciso 3. Municípios e suas autarquias conjuntamente e pro rata. Artigo 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real, ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus, ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Artigo 31. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova da quitação da dívida ativa ou concordância da Fazenda Pública. Artigo 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos. Inciso 1º, na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto nº 1737, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União e suas autarquias. Na Caixa Econômica ou no Banco Oficial da Unidade Federativa, ou a sua falta na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com a execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Parágrafo 1º. Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para débitos tributários federais. Parágrafo 2º. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Artigo 33. O juízo de ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação no registro da dívida ativa a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou parcialmente. Artigo 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional ou RTN,
Só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais na data da distribuição. Parágrafo 2º. Os embargos infringentes, instruídos ou não, com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo, em petição fundamentada. Parágrafo 3º. Ouvido o embargado, no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz. Dentro de 20 dias, os rejeitará ou reformará a sentença.